O que você realmente deseja profundamente no recanto mais íntimo de sua alma? Já se questionou sobre o verdadeiro poder que habita em sua mente, na força da sua imaginação e de forma ainda mais impactante em cada palavra que você profere? Observe atentamente o mundo ao seu redor. Por que alguns indivíduos parecem ter a chave para tudo, alcançando seus objetivos mais ambiciosos, seus sonhos mais ousados, com uma facilidade por vezes desconcertante, quase como se o universo conspirasse a seu favor? Em contrapartida, por que tantos outros, talvez você mesmo em certos momentos, lutam incansavelmente, dedicando-se com fervor, mas ainda assim esbarram em frustrações, obstáculos incessantes e um sentimento persistente de que algo fundamental está faltando, que a plenitude, almejada sempre permanece um passo além do alcance? A resposta para essa disparidade, meu caro buscador, não reside no esforço bruto despendido, na labuta exaustiva, nem tampouco na sorte fortuita, aquela caprichosa roleta do destino que favorece poucos. A verdade é muito mais profunda, mais intrínseca. Ela reside na compreensão e aplicação de uma lei imutável, uma verdade espiritual que opera com precisão matemática, governando cada aspecto da sua existência, desde o mais ínfimo pensamento até a mais grandiosa realização. Essa lei, embora invisível aos olhos físicos, é a força motriz por trás de toda manifestação, a energia que molda sua realidade de maneiras que a maioria das pessoas sequer ousa considerar. Você, por acaso, já se sentiu preso em um ciclo vicioso, buscando incessantemente por respostas em inúmeros livros, seguindo ensinamentos diversos ou depositando sua esperança em gurus e mentores, mas, apesar de todo o empenho, sem conseguir encontrar a verdadeira alavanca da manifestação? Aquela força genuína, aquela certeza interna, que realmente tem o poder de mover montanhas, de transpor barreiras intransponíveis, que transforma o invisível, o etéreo, o sonhado, em algo perfeitamente tangível e real em sua vida? Aquele clique que muda tudo? Prepare-se agora, pois este é o momento de uma revelação. Hoje, vamos desvendar não apenas não uma simples dica ou técnica, mas o segredo fundamental, o conhecimento que eu, Florence Scovel Shinn, com toda a minha dedicação e experiência, sussurrei aos meus poucos e fiéis alunos, aqueles que estavam verdadeiramente prontos para ouvir e aplicar. Não se trata de uma visualização superficial, desprovida de emoção ou de pensamentos positivos vazios, repetidos mecanicamente sem convicção alguma. Não é uma ilusão pueril, uma fantasia inútil. Longe disso. É sobre a vida sendo um jogo, sim, mas um jogo com regras muito específicas e poderosas, que a maioria das pessoas ignora. É sobre uma regra fundamental, um princípio inegociável e uma ação interna profunda, transformadora, que tem o potencial de remodelar completamente seu mundo. A grande ironia é que a maioria das pessoas, infelizmente, joga este jogo da vida sem conhecer as peças mais poderosas à sua disposição, sem entender a dinâmica intrínseca que governa cada resultado. Elas operam sob a ilusão de que o mundo externo dita sua realidade, quando na verdade é o oposto. Sua vida, cada detalhe dela, é um reflexo direto e inevitável daquilo que você sustenta em sua mente, que permite florescer em seu coração e, mais crucialmente, do poder contido em cada uma de suas palavras. O que você diz a si mesmo e ao universo se torna seu comando. Muitos de vocês, talvez todos em algum momento, embarcaram na jornada da manifestação com um vigor admirável. Visualizam incansavelmente seus desejos, criam quadros de sonhos elaborados, repetem afirmações diárias com a esperança de que, de alguma forma mágica, as palavras soltas no ar se materializem. E apesar de todo esse esforço concentrado, essa dedicação quase religiosa, a realidade parece zombar de seus esforços, mantendo o sonho a uma distância segura, frustrantemente inatingível. Mas por quê? Por que, após tanto empenho, o resultado esperado persiste em não se manifestar?
A resposta, meu caro aluno da vida, reside na armadilha sutil, porém devastadora, da ilusão do esforço. Acredita-se que, quanto mais se luta, quanto mais se faz para conseguir algo, mais provável será sua realização. Essa é uma crença profundamente enraizada em nossa cultura, uma ideia que nos foi incutida desde os primeiros passos. Mas eu lhes digo, através da sabedoria que me foi revelada e que compartilhei com aqueles que vieram a mim em busca de um caminho, que essa perspectiva é, muitas vezes, o maior bloqueador para a manifestação. O esforço, quando destituído de uma compreensão mais profunda da lei, não é um motor, mas um freio. Ele carrega consigo a energia da luta, da dúvida implícita de que, sem aquele esforço hercúleo, o desejo jamais se concretizará. E essa dúvida, meus caros, é um veneno lento para a manifestação. Além disso, somos bombardeados pela máxima "basta ser positivo". Uma onda de positividade tóxica varre o mundo, sugerindo que devemos reprimir qualquer sentimento de dúvida, medo ou ansiedade, substituindo-os por uma alegria forçada, uma negação artificial das realidades internas. Mas eu, Florence Scovel Shinn, os alerto. Essa positividade superficial, sem uma direção clara e uma convicção genuína e profunda, é apenas uma negação superficial da nossa verdadeira condição interior. É um curativo frágil sobre uma ferida que precisa ser compreendida e curada de dentro para fora. Ela gera mais frustração, mais esgotamento, pois não aborda a raiz da questão, que é a sua convicção interna, a sua fé inabalável no poder divino e na sua capacidade de manifestar. A maioria das pessoas tenta forçar a manifestação, com uma energia de controle e de escassez, como se o universo fosse um cofre trancado que precisa ser arrombado com força bruta. Mas eu revelei, décadas antes de qualquer boom da lei da atração, que a verdadeira batalha não é externa, e sim interna. A luta, o medo de não conseguir, a ansiedade pelo como, são os maiores bloqueadores. É a energia da resistência. O segredo, portanto, não está em tentar conseguir algo, em empurrar com força contra as portas fechadas do destino, mas em permitir que a sabedoria divina opere, em confiar na inteligência infinita que orquestra tudo. É uma nova perspectiva, meus amigos, uma virada completa no seu modo de pensar. Eu os ensinei a jogar o jogo da vida não como um mendigo pedinte, implorando por favores ao universo, mas como o jogador que entra em campo com a absoluta e inabalável certeza de que vai vencer, antes mesmo da primeira jogada. Este não é um pensamento arrogante, mas uma convicção baseada na compreensão da lei divina. É saber que o suprimento é infinito, que a inteligência perfeita está sempre à sua disposição. Quando você adota essa postura interna, essa certeza, a luta cessa, a ansiedade se dissipa e você abre espaço para que o universo, em sua infinita sabedoria e generosidade, entregue exatamente o que você pediu, e de maneiras que sua mente racional jamais poderia conceber. Agora, preste atenção, pois chegamos ao cerne da questão, aquilo que diferencia o sucesso da frustração na arte da manifestação. O verdadeiro segredo, aquele que eu chamo de a lei da convicção inabalável, não está em uma magia esotérica ou em rituais complexos. Não se trata meramente do que você deseja com sua mente consciente, mas sim do que você sabe no mais profundo de seu ser, que já é seu. É sobre como você fala sobre isso, como você sente isso e como você age a partir dessa certeza. É um termo que, por vezes, é mal interpretado ou superficialmente compreendido, mas que transcende em muito a mera fé cega ou o otimismo passageiro. O primeiro pilar dessa convicção reside na compreensão da palavra falada como sua varinha mágica. Para muitos, a palavra é apenas som, um conjunto de vibrações que expressam um pensamento. Mas eu lhes digo, a palavra é muito mais do que isso. Ela é a forma mais potente e direta de energia criativa que o ser humano possui. É a ferramenta pela qual o invisível se torna visível, o pensamento se solidifica em forma.
Não se trata, portanto, de pedir humildemente ao universo por aquilo que lhe falta, como se você fosse um suplicante em desvantagem. Pense comigo. A palavra de Deus não foi um pedido, mas uma declaração: haja luz, e a luz se fez. Da mesma forma, sua palavra, imbuída de convicção, carrega a mesma centelha criativa. Não é uma súplica, mas uma declaração de posse, uma afirmação de uma verdade já estabelecida no reino espiritual. Ao proferir uma palavra com essa autoridade, você está ativando um princípio universal, colocando-o em movimento. Considere a diferença abismal entre dizer: "Eu espero conseguir um bom emprego", uma frase carregada de dúvida, de incerteza, de uma vibração de carência, que apenas reforça a ausência do emprego desejado. Contraste isso com a declaração que eu ensinaria: "A inteligência divina me abriu as portas para o emprego perfeito, aquele que me preenche e prospera. Eu o aceito agora, com gratidão em meu coração." Percebe a diferença? Uma é um desejo hesitante, a outra é uma declaração de fato, uma aceitação de algo que já está completo no mundo invisível. A última carrega a energia da convicção, do já é. Onde você coloca sua palavra com convicção, você coloca sua energia criativa. Em seguida, consideremos a imaginação como seu laboratório divino. Não se engane, não estou falando aqui de divagações sem propósito ou de fantasias escapistas. A imaginação, no contexto da lei da convicção inabalável, é o seu espaço sagrado, o templo onde o espírito opera, onde o invisível começa a tomar forma antes mesmo de se manifestar no plano físico. Não se trata simplesmente de visualizar o como as coisas acontecerão, pois isso, frequentemente, limita o poder ilimitado do universo. O foco, para Florence Scovel Shinn, está em sentir a emoção do já. É ir além da imagem mental estática e mergulhar na experiência sensorial completa de seu desejo realizado. Para mim, a imaginação não é um capricho mental, mas o próprio campo de ação de Deus dentro de você. É o seu laboratório pessoal, um espaço sem limites, onde você pode, conscientemente, criar e experimentar sua realidade desejada. Feche seus olhos por um instante. Não para forçar uma imagem detalhada e perfeita, mas para sentir a gratidão avassaladora e a certeza inquestionável de que seu desejo já se realizou. Sinta a textura do sucesso em suas mãos, ouça os sons da celebração, experimente a alegria profunda, a paz, a liberdade que viriam com a concretização. Essa vivência interna é a que envia a vibração correta ao universo, a que sela o acordo, a que demonstra sua convicção inabalável. É a certeza em ação, a fé se tornando sentimento. Você precisa sentir que já é seu, antes que possa se manifestar. E, finalmente, chegamos ao que considero o princípio da não resistência ativa, o que eu gosto de chamar de a ponte de incidentes. Este é o ponto onde muitos tropeçam, onde a impaciência e a dúvida se instalam, sabotando todo o trabalho prévio. Eu os ensinei que, uma vez que você declara seu desejo com a palavra e o preenche com a emoção da imaginação, a única coisa verdadeiramente necessária a fazer é remover toda e qualquer resistência. Isso não significa passividade ou inação, longe disso. É uma aceitação ativa de que o universo, em sua perfeição e inteligência infinita, está agora trabalhando incansavelmente nos bastidores, orquestrando uma série de incidentes para a manifestação de seu desejo. A dúvida sobre como vai acontecer é a maior forma de resistência. É tentar microgerenciar o divino. Minha filosofia desafia você. Não se preocupe em como vai acontecer. Sua única tarefa é manter a convicção, a gratidão e a mente aberta. Atravesse a ponte de incidentes com a certeza inabalável de que cada passo, por mais estranho, ilógico ou aparentemente insignificante que possa parecer, está perfeitamente alinhado e te leva diretamente ao seu destino prometido. É nesse momento que você verdadeiramente entrega o controle ao poder superior, confiando que ele sabe o caminho melhor do que você. É a manifestação da fé em sua forma mais pura,
um verdadeiro teste de sua convicção. Prossigamos, pois aprofundar-se nos mistérios da manifestação é uma jornada contínua, uma evolução da consciência. Compreender a lei da convicção inabalável, a palavra falada como varinha mágica e a imaginação como laboratório divino é fundamental. Mas o que acontece quando, mesmo com essa compreensão, surgem aqueles que parecem ser obstáculos intransponíveis? O que fazer quando a realidade externa parece contradizer sua declaração interna? É neste ponto que a sabedoria avança, revelando como transformar cada aparente problema em uma oportunidade para aprimorar sua maestria na arte de manifestar. Muitos se desesperam diante do que chamam de problemas, vendo-os como sentenças finais, provas da falha de seus esforços. Mas eu, Florence Scovel Shinn, lhes ensino uma perspectiva radicalmente diferente. O jogo do casting out error, ou o lançar fora o erro. Isso não significa ignorar a existência de uma situação desafiadora, fechar os olhos para o que está à sua frente. Longe disso. Significa que o verdadeiro erro, a verdadeira falha, não reside na circunstância externa, mas na crença interna que você sustenta sobre essa circunstância. É a sua aceitação da limitação, a sua validação da carência, que dá poder ao que se manifesta como obstáculo. A verdadeira manifestação começa não quando o problema desaparece magicamente, mas quando você nega a validade da crença no problema, quando você lança fora o erro de pensar que tal coisa tem poder sobre você. Pense comigo. Se você deseja prosperidade, mas se vê envolto em dívidas, o erro não é a dívida em si, mas a crença profundamente arraigada de que a dívida é uma realidade inalterável, uma força dominante em sua vida. A dívida, vista sob a luz da verdade, é apenas a ausência temporária do suprimento divino, uma ilusão criada pela consciência de escassez. Lançar fora o erro é, neste contexto, afirmar com toda a sua convicção: não há dívida em mim, apenas suprimento ilimitado que se manifesta agora. É uma declaração de verdade espiritual que anula a aparência material. Não é um auto-engano, é um realinhamento com a realidade divina, onde toda a abundância já existe. Essa prática exige disciplina mental, é uma vigilância constante sobre seus pensamentos e palavras, recusando-se a dar poder àquilo que não é a verdade de sua natureza divina. É aqui que você se torna um alquimista da consciência, transmutando a crença limitante em uma certeza de abundância. Conectado a essa arte de lançar fora o erro, está um dos ensinamentos mais subestimados e, paradoxalmente, mais cruciais: a lei da não interferência. Uma vez que você planta a semente do seu desejo, com a palavra falada e a imaginação sentida, selando-a com sua convicção inabalável, sua tarefa principal muda de fazer acontecer para permitir que aconteça. Muitos, após a declaração inicial, caem na armadilha da impaciência, da dúvida e da tentativa de controlar o como. É como um jardineiro que, após plantar uma semente, desenterra-a a cada hora para verificar se está crescendo. Qual seria o resultado? A semente jamais germinaria. Da mesma forma, quando você duvida, quando tenta forçar os eventos, quando se preocupa excessivamente com os detalhes da execução, você está cavando a semente de seu desejo, impedindo seu crescimento natural. A lei da não interferência exige confiança absoluta no poder infinito que orquestra os eventos. Esse poder sabe o caminho mais curto e eficiente para a sua manifestação. Sua interferência, na maioria das vezes, apenas atrasa ou desvia o processo. Permita que o divino trabalhe. Deixe que a ponte de incidentes se construa, passo a passo, muitas vezes de maneiras que sua mente racional jamais conceberia. A impaciência é uma forma sutil de descrença, uma declaração de que você não confia plenamente na lei. A dúvida é a erva daninha que sufoca a semente do seu desejo. Remova-as. Deixe ir a necessidade de controlar, a ânsia de saber como tudo se dará. Apenas confie no seu jardineiro divino, na inteligência universal que já está operando a seu favor. E por fim, para completar esse ciclo de aplicação avançada, surge
A afirmação de abundância invertida. Quando a escassez se apresenta, a tendência humana natural é focar na falta, na ausência, no que não se tem. Essa é uma armadilha que aprofunda ainda mais a condição indesejada. Eu lhes ensino que a resposta não é lamentar a falta, mas afirmar a abundância antes que ela se manifeste fisicamente, usando a própria condição aparente como gatilho para a verdade maior. Diante de uma conta a pagar, que muitos chamariam de dívida, a afirmação comum seria: não tenho dinheiro para pagar. Mas essa é a declaração do erro, a validação da escassez. A afirmação de abundância invertida, inspirada no princípio divino, seria: onde vocês veem dívida, eu vejo suprimento divino imediato. O universo é um fornecedor ilimitado, e todo o meu suprimento está vindo para mim agora, sob graça e de maneira perfeita. Percebe a mudança? Você não nega a existência da conta, mas nega o poder da escassez. Você inverte a perspectiva, não focando no problema, mas na solução divina, na abundância que é a sua verdadeira herança. Essa técnica não é mágica de conto de fadas, é uma aplicação consciente da lei espiritual. Quando você declara a abundância em meio à escassez, você está plantando uma semente poderosa de verdade no solo fértil de sua consciência, forçando a realidade externa a se realinhar com sua convicção interna. É um ato de fé audacioso, uma declaração de sua autoridade espiritual sobre as circunstâncias materiais. É a prova de sua maestria sobre o jogo da vida. Chegamos agora a um ponto crucial de nossa jornada, um limiar onde o conhecimento se funde com a ação e a teoria se dissolve na experiência. Você percorreu comigo os ensinamentos mais profundos, desvendando o verdadeiro segredo de Florence Scovel Shinn, a lei da convicção inabalável, manifestada através da potência da sua palavra falada, nutrida pela sua imaginação vivida e protegida pela sua não resistência ativa. A questão que se impõe, neste exato instante, não é mais o que é, mas sim o que você fará com essa verdade revelada. Qual será o seu próximo passo? Este é o momento de uma reflexão profunda, de um confronto sincero com a sua própria vontade e com a sua capacidade inata de criar. Porque conhecer a lei não é o bastante. É a aplicação dela que distingue o mestre do aprendiz. A informação, por mais valiosa que seja, permanece estéril até que seja transmutada em experiência vivida, em uma nova forma de ser e de operar no mundo. Minha intenção, ao longo de nossos encontros, não foi apenas transmitir-lhe conceitos, mas despertá-lo para a realidade do poder que reside em seu interior. Esse poder não é emprestado, não é algo que você deva buscar externamente. Ele é intrínseco à sua essência divina. A escolha de ativá-lo, de assumir a responsabilidade por sua própria criação, é inteiramente sua. É um desafio, sim, mas um desafio que promete a liberdade e a soberania sobre a sua própria existência. Muitos hesitam neste ponto, talvez por medo do próprio poder, por uma familiaridade desconfortável com a limitação. Mas eu lhes asseguro, a sua herança é a liberdade e a abundância. A vida é um jogo, e você é o jogador principal. É chegada a hora de assumir o cetro de sua vontade divina e a coroa de sua imaginação criativa. O universo espera pelo seu comando, não por suas súplicas. Haja com a certeza de quem sabe que é o único autor de sua própria história, o arquiteto de sua própria realidade. Para que esta sabedoria não se perca no reino das ideias, proponho um exercício de transformação. Não é um mero teste de fé, mas uma demonstração prática do poder que você acabou de reconhecer. Primeiro, escolha uma única coisa. Apenas uma. Algo que você deseja manifestar agora, com uma paixão inquestionável e uma clareza cristalina. Não disperse sua energia em múltiplos desejos. Concentre-se. Pode ser uma condição de saúde perfeita, um emprego que o realize plenamente, um relacionamento harmonioso, uma quantia específica de dinheiro, a solução para um problema que parece insolúvel.
Que seja algo que ressoe profundamente com a sua alma, algo que, ao se manifestar, trará uma profunda sensação de bem-estar e gratidão. A precisão na escolha é um ato de poder, pois direciona toda a sua energia criativa para um único ponto de manifestação. Evite a generalidade. Seja específico. Em seguida, declare-a. Não em voz baixa, sussurrando como se estivesse com medo de ser ouvido. Não como um pedido, mas em voz alta, com absoluta certeza, como se aquilo que você deseja já fosse uma realidade consumada, uma posse sua no presente. Repita-a com convicção, com autoridade, sentindo cada palavra vibrar em seu ser. Use a linguagem da posse, da gratidão antecipada. Por exemplo, se for saúde, não diga quero ser saudável, mas a saúde perfeita é agora minha e eu sou grato por ela. Se for prosperidade, a prosperidade divina flui para mim sem esforço e eu a recebo com alegria. Sua palavra é a ferramenta mais poderosa que você tem para moldar a sua realidade. Ao declarar, você está ativando o princípio criativo, enviando um comando claro e inequívoco ao universo, que é, por natureza, um servo obediente à sua palavra. Então, sinta-a. Mergulhe na emoção do já. Feche os olhos não para ver uma imagem estática, mas para experimentar a emoção, a gratidão, a alegria profunda de ter seu desejo plenamente realizado. Como seria a sensação de viver essa realidade? O que você ouviria? O que cheiraria? O que tocaria? Sinta o alívio, a paz, a exultação. Deixe essa emoção permear cada célula do seu corpo. A imaginação não é apenas um palco visual, é um laboratório de sentimentos, onde você pode pré-experienciar a sua manifestação. É essa vibração emocional, essa certeza sentida, que atrai magneticamente a sua realidade desejada. Este é o ponto onde você sela o acordo com o universo, onde a fé se transforma em conhecimento experiencial. A fé sem o sentir é uma planta sem raiz. Por fim, relaxe e confie. Este é talvez o passo mais desafiador para a mente humana condicionada à ansiedade. Depois de declarar e sentir, sua parte está feita. Não se preocupe mais com o como. Entregue-se à lei da não interferência. O universo é um mecanismo perfeito, e ele orquestrará os eventos, as pessoas, as oportunidades, os incidentes necessários para que sua manifestação aconteça da maneira mais harmoniosa e eficiente possível. Sua preocupação, sua dúvida, sua ansiedade sobre o como apenas servem para criar resistência, para atrasar o processo, para cavar a semente que você acabou de plantar. Confie. Confie plenamente. Deixe que o poder infinito, que sabe muito mais do que sua mente consciente, trabalhe em seu favor. Este é o verdadeiro teste de sua convicção. Lembre-se das minhas palavras. Sua palavra é seu cetro, sua imaginação é sua coroa. Use-os para governar seu reino. O poder sempre esteve em você, esperando para ser reconhecido e ativado. Agora, você tem as ferramentas. A escolha é sua. Chegamos agora ao epílogo desta profunda exploração, mas que não se engane, este não é um fim, mas um novo começo. As verdades que desvendamos juntos sobre a lei da convicção inabalável, o poder criativo de sua palavra falada, o laboratório divino de sua imaginação e a sabedoria da não resistência ativa, não são meros conceitos abstratos. São chaves que têm o poder de desbloquear a realidade que você genuinamente anseia. Mas a posse da chave sem a intenção de usá-la não abrirá nenhuma porta. A sabedoria sem aplicação é como um tesouro enterrado que jamais será desenterrado. Este é o momento crucial de transição, onde a escuta ativa se transforma em ação deliberada. Após cada revelação, cada insight que compartilhamos, a pergunta fundamental que se impõe é: qual desses segredos de Florence Scovel Shinn, qual desses princípios imutáveis, ressoou mais profundamente em seu ser?
Qual deles tocou a corda de sua alma com mais força, fazendo-o sentir uma verdade inegável, uma intuição poderosa de que ali reside a sua virada, o seu ponto de poder? Pense sobre isso. Reflita sobre o que foi dito e o que foi sentido. Aquela verdade que o fez suspirar, que o fez parar e realmente pensar, essa é a sua pista. E mais importante ainda, como você, individualmente, com a sua história, com os seus desafios e com os seus sonhos, como você usará sua palavra e sua imaginação, a partir de agora, para transformar sua realidade. Não são palavras vazias. É um convite à ação, um desafio direto para que você se torne o mestre de seu próprio destino, o arquiteto consciente de sua própria vida. Não subestime o poder de compartilhar. Ao articular sua compreensão e sua intenção, mesmo que seja apenas consigo mesmo inicialmente, você solidifica a verdade dentro de você. E ao compartilhá-la abertamente, você não apenas reforça seu próprio compromisso, mas também pode inspirar e iluminar o caminho de outros que estão na mesma jornada. Portanto, eu os convido, com toda a sinceridade de minha alma, a refletir e a registrar suas compreensões. Deixe que sua voz se junte a um coro de novos descobridores, de novos manifestadores. Se esta jornada de descoberta, se cada palavra que ecoou aqui, se cada princípio revelado acendeu uma nova chama em seu espírito, um senso renovado de poder e possibilidade, então peço que você não deixe essa chama se apagar. Mantenha essa conexão. Alimente essa busca por mais clareza, por mais sabedoria. Sua presença, sua curiosidade, sua sede por essas verdades são a prova de que você está pronto para ir além das limitações autoimpostas. Deixe seu curtir como um sinal de que a verdade ressoou. Inscreva-se neste canal, não por uma formalidade, mas como um compromisso contínuo com seu próprio crescimento, para que possamos continuar desvendando juntos os mistérios da manifestação e da vida abundante que é sua por direito divino. Ative o sininho, pois isso é mais do que um lembrete. É um chamado para que você não perca as próximas revelações, as próximas chaves que o aguardam em sua jornada de maestria pessoal. Lembre-se sempre, com a mais profunda convicção, que sua vida é um jogo grandioso, mas não é um jogo de sorte ou de azar. É um jogo de consciência, de aplicação de leis espirituais que são tão precisas e infalíveis quanto as leis da matemática. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é o operador, o mestre, o jogador principal. Eu lhes disse e repito com a firmeza de quem conhece a verdade. Sua palavra é seu cetro. Sua imaginação é sua coroa. Use-os, com sabedoria e convicção, para governar seu reino. E qual é o seu reino? É a totalidade de sua experiência de vida. O poder está em você. Sempre esteve. Ele aguarda apenas sua decisão consciente de usá-lo. Agora, vá e manifeste. A vida está à sua espera para ser moldada pela sua convicção.